E aí galera, tudo bom? Conforme eu prometi pra vocês no último post que eu fiz, vim aqui falar sobre os 7 alimentos que a gente não deveria consumir nunca. Quando eu falo nunca, eu não quero ser extremista ao ponto de falar nunca mais na sua vida você vai consumir, mas eu quero passar a mensagem de que não seja um alimento comum da nossa rotina, que faça parte da nossa lista de compras e tente evitar sempre que possível, tá? Então vamos lá. Primeiro, refrigerante. Tanto o refrigerante comum quanto o zero são super maléficos para a nossa saúde. Inclusive, alguns estudos vêm demonstrando que os refrigerantes zero, por não terem calorias, eles realmente não têm caloria, o indivíduo acaba consumindo uma quantidade maior. Então, por isso que em alguns estudos eles demonstram mais malefícios do que o comum. Mas a diferença é que um vai ter muito açúcar, o comum é cheio de açúcar e o zero, ele é sem açúcar, mas ele tem uma quantidade imensa de adoçantes artificiais, ciclamato de sódio, sacarina, aspartame, que fazem muito mal, tá? Tem vários estudos relacionando com o aumento da incidência de câncer, Parkinson, Alzheimer, enfim, uma série de fatores. Então o ideal é não consumir. Só para vocês terem noção, quando a gente pega um copo daquele de requeijão e coloca aquilo ali de refrigerante comum, é como se a gente estivesse colocando para dentro 8 colheres de sobremesa cheias de açúcar. Então dá pra gente ter uma noção do quanto que isso seria ruim, né? E aí, qual é o problema também do adoçante? Além desses componentes ruins, eles têm uma substância chamada carbonato de cálcio, que quando ele entra no nosso sangue, ele acidifica, e aí o nosso sangue, o nosso organismo vai trabalhar com o intuito de tentar alcalinizar, deixar o pH do nosso sangue básico novamente. E como ele faz isso? Retira cálcio dos nossos ossos. E o que acontece? A longo prazo aumenta a chance de ter uma osteopenia, uma osteoporose, ou seja, excluam o refrigerante da sua rotina, tá? E quem é viciado, quem tá super acostumado com isso, vá reduzindo aos poucos, consuma água com gás, com suquinho de uva integral, por exemplo, uma limonada, podem ser algumas saídas para você ir desacostumando o seu paladar, certo? Segundo, sucos industrializados, tanto de caixa quanto de pó, eles não têm absolutamente valor nutricional nenhum. São cheios de açúcar, se for zero, aquele mesmo esquema, cheio de adoçante artificial, aquele light e tudo mais, e tem muito corante que está relacionado a uma série de doenças, até aumento de hiperatividade em crianças, déficit de atenção, alergias alimentares, e para eles ficarem com aquela durabilidade gigantesca ali na prateleira do mercado, eles são adicionados de vários aditivos e conservantes, tá? E não se enganem, é um suco com açúcar só da fruta. Vai ter muita frutose, vai ter todas essas substâncias que eu comentei com vocês. Então, quando eu indico algum suco industrializado, normalmente eu recorro àqueles de garrafas de vidro integrais, como suco de uva, suco de maçã, que a gente tem boas marcas hoje em dia no mercado, certo? Terceiro, embutidos. Gente, os embutidos, eles são quem? Quais são os alimentos? Peito de peru, blanquê, presunto, mortadela, todos, salsicha, todos esses alimentos, eles têm uma série de substâncias ruins, principalmente nitrato e nitrito, que são substâncias cancerígenas. Além de ter uma quantidade gigantesca de sódio, são adicionados de corante, conservantes. A salsicha, então, imagina assim, o resto da carne que sobrou do boi, do frango, do qualquer que seja o tipo de salsicha, e adiciona um monte de substância ruim, corante, um monte de gordura e se forma aquele alimento lindo, né? Então, aquilo ali, gente, não deve ser consumido quase nunca, se possível, certo? Então, excluam isso do dia a dia de vocês. Mas peito de peru, blanquê de peru tem o mesmo malefício para vocês. Quarto, margarina. O que é melhor comer, Nutri? Margarina, manteiga? Gente, definitivamente manteiga é melhor, tá? Apesar da margarina ser de origem vegetal, e ser gordura vegetal, ela tem muita gordura trans, que são gorduras saturadas, são gorduras super maléficas para a nossa saúde. Vários estudos mostrando o aumento da incidência de aterosclerose, AVC, infarto por conta do consumo desse tipo de gordura, tá? E ela é adicionada também com o intuito de melhorar sabor e aumentar tempo de prateleira. Então, gordura da margarina, no way, de jeito nenhum. Usem manteiga, uma manteiga de boa qualidade, em pouca quantidade. Se você tiver uma intolerância à lactose, quiser reduzir a lactose da dieta, a manteiga ghee é a mais indicada. Ela com certeza, nutricionalmente falando, ela é melhor, tá? E em pouca quantidade, porque a manteiga não deixa de ser uma gordura, ok? Azeite e óleo de coco são ótimas gorduras aí pra gente substituir e intercalar, tanto para colocar num pão quanto pra gente cozinhar na nossa alimentação.
Quinto, macarrão instantâneo, aquele famoso miojo. O que eles têm, gente? Só farinha, sal, açúcar, gordura, glutamato. São substâncias terríveis para a nossa saúde, sem valor nutricional nenhum, tá? Então vão ser energéticos, vão fornecer calorias pra gente, mas não vão estar dando nutriente nenhum. Então para que consumir um alimento desse se a gente pode cozinhar um macarrão rapidamente, tá? E existem diversos tipos de macarrão, não apenas o feito de farinha de trigo, mas macarrão de arroz, macarrão de grão de bico, macarrão de feijão, macarrão de quinoa, macarrão de vegetais. Então tem uma série de substitutos aí, tá? E quem usa aquele pozinho do miojo, então, do macarrão instantâneo, tá pior ainda. Uma série de muita quantidade de glutamato, que essa é uma substância, gente, péssima. Vários estudos demonstrando aumento de doenças neurológicas, déficit de atenção, hiperatividade, enfim, horrível, tá? Excluam isso da vida de vocês. Sexto lugar, não tô botando em ordem, né? Mas o sexto que eu coloquei lá foram as comidas congeladas. Aquelas lasanhas que a gente compra pronto e tudo mais. Gente, cozinha uma batata, cozinha um ovo, cozinha uma coisa rápida. Vai ser mais rápido do que vocês fazerem uma lasanha dessas, tá? O que tem nessa lasanha? Gordura, sal, açúcar, farinha, um monte de conservante, um monte de corante, glutamato, muito sódio, sem valor nutricional nenhum. Só lixo pra dentro do nosso corpo. Isso aí é o SOS do SOS quando for a última coisa do dia, do mundo, certo? E por último, os biscoitos recheados e salgados. Mesma linha do macarrão instantâneo. O que eles têm? Corante, conservante, sal, açúcar, farinha de trigo, glutamato. Então não preciso nem falar os malefícios, né? Então fiquem de olho nessas dicas que eu passei pra vocês. Mostrem isso para um amigo, mostrem isso pro filho de vocês. A gente não precisa... A pessoa que começa a consumir esses alimentos hoje não necessariamente vai ficar doente hoje, mas quando eles forem adultos, né, possivelmente não serão saudáveis. E existe sim crianças de 10 anos, 11 anos, 12 anos com pressão alta, com diabetes, sofrendo de obesidade. Então vamos tomar conta agora. Quanto mais cedo a gente começar a cuidar da nossa alimentação, mais saudáveis seremos e a longevidade aí vai por muito tempo. Então um beijo da Nutri.